Nesse vídeo eu queria falar um pouco a respeito da noiva, da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. São imagens, referências que a palavra de Deus, a Bíblia, nos traz a respeito daqueles que são salvos em Jesus Cristo, aqueles que nasceram do Espírito. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir do momento que nós temos um encontro com o Deus Criador, através da revelação da sua palavra, nós temos uma experiência pessoal intransferível, como eu já disse em outro vídeo. É algo de convicção íntima. Isso faz com que nós venhamos a fazer parte de um grupo de pessoas que não é uma minoria. Não estou falando de minoria, não estou falando de raça, não estou falando de credo, de religião, não estou falando de nada que possa ter qualquer tipo de relação com uma narrativa de grupos minoritários, nada disso. Eu estou falando de um povo que encontrou em Cristo, em Jesus Cristo, a salvação. Existe algo de especial que acontece. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Que o nosso pensamento começa a se aproximar do pensamento de Cristo. Que nós começamos a aprender a olhar a vida do ponto de vista de Deus, do Deus Criador. Porque é o Espírito Santo dele que, habitando em nós, em comunhão conosco, se torna um amigo, um consolador, uma pessoa que realmente fala conosco em momentos que nós estamos atentos para ouvir. E qual a característica maior desse povo? Nós somos comparados ao próprio corpo de Cristo, ele como cabeça, e nós estamos aqui na terra. Ele é o cabeça, o que significa dizer que ele é que determina, que nos guia, que determina o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. É ele, através da palavra dele e do Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige e nos guia. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma escolha, nós precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas. E precisamos ouvir dele a direção. Então esse corpo de Cristo, que é formado por pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus habita, eles têm na terra um chamado especial. Nós temos uma missão. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos conviver, nós precisamos falar das coisas espirituais entre nós. Nós precisamos desenvolver projetos que de alguma maneira contribuam para que o reino de Deus seja glorificado, que mais e mais pessoas venham a conhecer as coisas de Deus. Por isso que existem muitas igrejas físicas com um grupo de pessoas que se reúnem, as igrejas locais, onde essas pessoas então têm um espaço, um tempo para louvar, para adorar a Deus, para abrir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar a respeito da palavra de Deus, falar a respeito da palavra de Deus, buscar de Deus direção para as suas vidas. É um momento em que a manifestação do Espírito Santo traz paz, traz alegria, traz consolo, traz direção, traz cura. A manifestação, o milagre de Deus acontece na comunhão dos santos. Deus derrama a sua bênção, a palavra de Deus diz. E nós temos essa missão enquanto corpo de Cristo, enquanto a noiva de Cristo. Por que também noiva de Cristo? Nós somos também comparados a um edifício espiritual, pedras vivas, lapidadas e montadas num edifício espiritual, com um propósito nessa terra, que é justamente
levar a obra de Deus adiante, levar o evangelismo adiante, ou seja, levar as informações da revelação da palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. É uma coisa assim, amazing, não tem palavra em português, é uma coisa que me deixa realmente estonteado de perceber como existem tantas pessoas, ainda no século XXI, com a comunicação tão vasta, que ainda não tiveram o suficiente de informação a respeito da revelação de Deus para se sentirem, no mínimo, provocados a buscar em Deus uma experiência. A Bíblia nos fala: fazei prova de mim. Deus, através da sua palavra, que está escrita na Bíblia, diz: fazei provas de mim. É um Deus que quer se revelar a cada um individualmente. Então nós somos chamados para fora desse sistema do mundo, em que o mundo está colocado. Nós somos chamados para fora desse sistema, em termos do nosso coração estar voltado não para as coisas desse mundo, não para os prazeres que esse mundo efêmero e também os prazeres efêmeros que este mundo pode oferecer. Nós precisamos vigiar e saber da nossa vocação, que é buscar os valores eternos, falar dos valores eternos, divulgar os valores eternos. Então nós somos chamados para fora desse mundo, em termos de apego a esse mundo, de apego, não que nós tenhamos que nos isolar em monastérios e conventos, como alguns cristãos no passado entendiam ou entendem, em celibatários. Não vai crítica aqui a ninguém, mas o entendimento bíblico não é que nós precisamos deixar de nos... Muito pelo contrário, nós não devemos nos isolar das pessoas, e nem dos ambientes, nada. Muito pelo contrário, nós precisamos ir, nós precisamos estar buscando as pessoas que ainda não conhecem, nós precisamos estar como cartas vivas, nós precisamos ser lidos por essas pessoas, através das coisas que nós falamos, através do nosso viver, através do nosso relacionamento, do amor que nós de Deus recebemos em primeiro lugar. Nós temos que transmitir esse amor para as pessoas, para que elas de alguma maneira venham a conhecer esse Deus Criador de uma maneira pessoal, íntima. Esse chamado para fora, como noiva também, uma característica da noiva, que ela se prepara para o encontro do noivo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. A qualquer momento ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele vem buscar a igreja. Nós precisamos estar prontos, desapegados desse mundo, desprovidos de qualquer vício, de qualquer dependência, de qualquer coisa que nos prende a essa vida, qualquer pensamento de alegria relacionado com coisas que esse mundo pode oferecer. De maneira nenhuma isso deve gerar tristeza no nosso coração. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender a sermos chamados para fora, e atendendo esse chamado para fora, começarmos então a ter a nossa alegria, o nosso prazer no futuro que temos com o nosso Deus. E é essa verdade que nós precisamos divulgar, que o tempo está se abreviando, que em breve Jesus Cristo, se ele não voltar, você vai envelhecer um dia, você vai passar dessa vida e você vai encontrar com o seu Salvador, com o seu Senhor. Então Jesus diz para nós: negue-se, pois, o homem a si mesmo. O que é essa negação? Hoje se fala muito em negacionismo, né? Não tem nada a ver com negacionismo. É você dizer não a essa tendência natural dos prazeres desse mundo, você ter o discernimento daquilo que é efêmero e passageiro e daquilo que é eterno.
e você se apegar às coisas eternas, negue-se a si mesmo, negue a vontade que você tem de praticar atos que trazem prazeres efêmeros. É essa luta que nós precisamos enfrentar, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos capacita, o Espírito dele nos ajuda e nos transforma. Quando nós precisarmos que nos encontrarmos num beco sem saída, numa sinuca de bico, Deus vem com a providência do milagre, nos livra e nos salva. E Jesus disse também: tomai a tua cruz e siga-me. Nós precisamos encarar de frente o fato de que esta vida é passageira e que um dia nós iremos prestar contas ao nosso Salvador. Cada um de nós vai ter um encontro um dia com Ele. É muito melhor que nós já tenhamos esse encontro nessa vida e passemos a eternidade na presença dEle, do que descobrirmos mais tarde de que perdemos a oportunidade de estarmos buscando. A Bíblia diz: buscai-o enquanto está perto, enquanto se pode achar. Hoje é o dia da salvação. Fica aí o desafio para você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Coloca como prioridade número 0 na tua vida, antes que a 1. Entenda que essa prioridade é eterna. Deixa essas coisas desse mundo para trás. Continue a sua vida, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus nos diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejo você no próximo vídeo.